Oi gente, tudo bem? Estou aqui com essa galera. Estamos aqui, sejam muito bem-vindos ao Põe na Mesa Talks. Hoje é o lançamento do nosso tema e nós temos certeza que vai ser muito legal. Nós estamos falando aqui hoje sobre a pós-modernidade e o impacto dela na igreja. A pós-modernidade é um período de tempo, é uma mudança da sociedade em relação a várias coisas, questionar o absoluto, pontos de vistas, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E aí eu gostaria de já começar aqui pedindo a opinião de vocês sobre o tema. E aí, ó? E aí, gente? Vamos pôr na mesa, galera? Põe na mesa? Opa! Então, gente, a questão é, o pós-modernismo, ele é positivo ou não? Ah, gente, na minha opinião, eu acho... não sei, eu acho que ele é... Depende, viu? Depende do que a gente tem como conceito, do que a gente segue, se a gente segue Bíblia, se a gente segue homem, se a gente segue mídia. Eu acho que depende muito. Depende do conceito, né? São dois caminhos de aplicação. Depende de como você enxerga, o fato de como você vê a situação. É verdade, gente. E a grande questão como é que a gente tem determinadas atitudes, como é que a gente se comporta dentro da igreja, como é que a gente é direcionado, como é que será que a gente enxerga, sabe, esse modo do pós-modernismo, onde a gente pode criticar tudo e qualquer situação, como é que a gente lida com isso, né? Pode ser que a gente use a base bíblica para ser direcionado, ou opiniões terrenas, como já foi dito aqui, mas a questão qual que é o limite disso? Até onde a gente está certo, até onde a gente deve dar uma segurada? Olá, amigo! Olá, amiga! Está passando em sua rua o carro do ovo. Deixa o carro do ovo aí, gente, né? Eu Qual a opinião dele? Ele quer, mas boicotar. uma coisa que tá aqui, ó. Mas não é positivo a gente criticar. Não é positivo a gente criticar, assim, internamente dentro da gente, sem, por exemplo, inflamar outras pessoas. Sabe quando você recebe algo de alguém, por exemplo, o pastor tá lá na igreja falando, ou qualquer outra pessoa falando sobre Bíblia, sobre Deus, sobre qualquer outra coisa. Não é legal a gente criticar, falar, pensar, será que isso é? Vou num livro de referência onde eu tenho muita confiança, Bíblia, e ali questionar e falar, não, isso não é, através da Bíblia. Eu acredito que, de fato, a gente consegue construir, sim, as questões das ideias, mas eu acho que tem que ter um direcionamento, a forma como você aplica esse conceito e a sua opinião. Eu acho que tem formas de criticar, que a gente critica tendo uma visão de construir aquilo para algo positivo, e tem aquilo que a gente literalmente faz para realmente alfinetar a situação. Exatamente. E a pós-modernidade, ela tem uma característica que as coisas são relativas, nós podemos questionar o absoluto, então nós temos que ver até o quanto isso é sadio para nós que somos cristãos. Por quê? Nós temos coisas que são princípios que não se mudam. Por exemplo, a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Aí a pós-modernidade vem questionar isso. Será que Deus existe? Por que eu tenho que crer no Deus que você fala da Bíblia e não crer que na natureza tem algo que relacione que pode ser o meu Deus? Sim. A grande questão é o equilíbrio, né? Até onde a gente vai, pelo menos na forma como eu enxergo, no meu ponto de vista, é a questão como que a gente tá agindo no nosso dia a dia, porque se você traz isso para a igreja, é o seu pastor, diante de uma base bíblica, ele está te direcionando para fazer tal situação. E aí dentro desse relativismo, onde eu posso criticá-lo, até onde a minha crítica ela tem sentido? Porque se eu estou desobedecendo uma autoridade, ela acaba perdendo um pouco a linha do lado positivo dela, ela acaba indo pro lado da afronta, do confronto. Então, acho que vale a pena a gente pensar sobre essas questões. Sim, porque, gente, assim, ó, eu tenho um negócio, quando eu vejo alguma coisa, ouço alguma coisa, eu vou direto pesquisar. Eu vou ver se aquilo é verdade, se aquilo não é. Pra mim aqui, por exemplo, essa questão que o Ramon falou do relativismo. Essa questão do relativismo,
essa parte aí do absoluto, não há certezas absolutas. Para mim, por exemplo, Deus é absoluto. Nada pode questionar o poder, a força, a onipresença, a onipotência de Deus. Então, Deus pra mim, ele é tudo. Então, assim, eu acho que, por exemplo, quando tem alguém na hierarquia acima de mim ali falando algo, me direcionando, eu sou uma pessoa que eu questiono muito, mas eu fico com aquilo dentro de mim. Eu não fico instigando as pessoas ou inflamando elas para o negativo. Eu acho que a crítica construtiva, quando a gente busca o melhor, busca aprender, essas coisas, eu acho que ela é muito válida para nós e faz com que a gente consiga aprender, entender, busque, pesquise, e assim a gente vai aprendendo. E uma das marcas que a gente vê que traz à tona esse assunto da pós-modernidade é ter mais ou menos o conceito, né, do que nós viemos na modernidade, que é as verdades que os nossos pais nos ensinaram, as crenças, tudo aquilo. E hoje a gente vive num mundo que a gente quer saber o porquê, a gente começa a questionar os nossos pontos de vista. Então a pós-modernidade vem trazendo isso. E aí é super interessante a gente estar abordando, né? E isso eu acho que também traz muito essa questão, por que as pessoas enxergam a igreja como quadrada? Porque se a gente pensar na sociedade, a sociedade ela vai sempre se modificando. Uma hora eu gosto disso, uma hora eu gosto daquilo, e aí as pessoas vão se moldando conforme o mercado, conforme as coisas que estão. E aí a gente percebe que na igreja há um princípio, Cristo. Então a gente não vai mudar, a gente não renuncia a isso por nada. Então os princípios da palavra de Deus sempre vão ser seguidos. Então isso às vezes pode caracterizar que a gente não tem uma flexibilidade ou que a gente não queira conversar sobre determinados assuntos. E aí a gente realmente é moderno, a gente se questiona. Mas a gente tem alguns princípios que não são moldáveis, eles são absolutos para nós. E dentro dessa linha a gente vê que na pós-modernidade existem algumas coisas que são literalmente contra aquilo que a gente crê que está escrito dentro da palavra. Por exemplo, dentro da pós-modernidade as relações elas são líquidas, né? São aqueles termos descartáveis. As pessoas não têm esse negócio de você se apegar. Sim. A gente vê muito nas relações hoje. É um negócio de se apegar. Quebrou, jogou fora. Hoje gente, antigamente as pessoas consertavam as coisas, hoje não. Até a marca, até a mesma questão dos casamentos, né? Tipo, o pessoal casava pra ir até o final da vida, até a morte. Que a morte separa. Hoje as pessoas casam, começam um relacionamento, já tem um problema. E isso é uma característica da pós-modernidade. Até uma experiência mesmo minha, o dia que eu fui casar, foi muito engraçado. Eu cheguei no cartório. E aí o nosso nome ficou um pouco grande, né, galera? E aí, quando a gente tava lá, dando as documentações, o rapaz até virou e falou assim, vocês vão trocar o nome? Aí eu virei e falei assim, quero trocar, né? Aí a gente começou a pensar, ele quer um conselho? Troca não, porque quando se separa é mais fácil, não precisa nem trocar documento. Gente, eu tô casando! Tipo, eu não estou pensando. A ideia é ficar casado. Mas você percebe como as pessoas já pensam nisso. Então as pessoas não se apegam. Hoje é simples. Sim. Eu troco. Dá trabalho, né? São questões emocionais que foram se modificando também. A gente fala do comportamento humano. Foi mudando muito. E não deixaria de mudar dentro da igreja também. A grande questão até essa medida que eu sempre fico pensando, cara, até onde a gente pode ir com isso? Sim. Porque com essa base que o Marcílio, o pessoal que já comentou, que a gente já tem cristã, então alguns valores estão entranhados em nós. A gente não vai negociar. Não. Mas em contrapartida, a gente começa, dentro desse envolvimento pós-moderno, questionar várias coisas. E aí, como é que a gente se porta, né? Eu questiono, que nem a Viviane falou, guardo pra mim, tento pesquisar, procuro um caminho. Ou eu questiono e faço disso um modo de afronta, um modo de rebelião. E não estamos falando só de um ambiente cristão, a gente tá falando muito dele aqui, né? Mas se a gente fala de grupos em si, dentro do trabalho, grupo de amigos... O desafio que a gente tem de se adaptar, né? Sim. De você entender que o outro tem o seu espaço, nós precisamos respeitar, exatamente, assim como ele precisa nos respeitar, né? E a pós-modernidade traz esse desafio, porque alguém chega e fala assim, eu tenho a minha verdade, que é uma das características da pós-modernidade.
E por que a sua verdade é a verdade e não a minha. Sim, e a sim. gente tem que ter um argumento, uma base muito legal para poder lidar com essas verdade. pessoas. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas elas podem ser influenciadas por aquilo que a gente pensa. Então, antes de colocar pra fora, vomitar o que você tá pensando, precisa pensar umas 30 mil vezes aqui dentro. Sim. E lembrar que as nossas verdades não são absolutas, né? Não. Assim como a gente disse, a gente veio de uma família que nos ensinaram, então a gente tem esse contexto familiar e que eu fui criado de uma forma, a Sara de outro, e cada um vai ser de um jeito e a gente respeitar isso, né? A individualidade de cada um. Sim, o pós-modernismo trouxe uma coisa interessante, que é esse exercício do pensar. Então, se antes a gente engolia tudo que era direcionado pra gente sem nem saber a fonte, sem pesquisar, agora a gente fala, peraí, será que isso aqui tem realmente sentido? Tem coerência até mesmo bíblica? A gente agora pensa mais do que antes, isso é uma verdade. A grande questão é a gente conseguir caminhar por esse caminho do pós-modernismo, utilizando as coisas positivas e lidando com mais cautela com esses pontos negativos, né? E fazendo um paralelo entre a modernidade, a pós-modernidade, que são esses períodos de tempo, com o comportamento que a sociedade vai adquirindo, eu me identifico muito mais com a modernidade do que a pós-modernidade. Eu me considero um moderno dentro da pós-modernidade. Sim. Até pelo menos, eu acredito muito por nossas bases cristãs, né? Eu acho que a gente é moldável, mas eu acredito que o que a gente tem, as bases... A gente carrega valores, A gente carrega valores, isso, essa é a palavra. Eu acho que é muito difícil a gente mudar isso. Então, não é qualquer coisa que entra, a gente começa a criar uma espécie de peneira. Sim. A gente vai filtrando aquilo que a gente precisa absorver e aquilo que a gente quer. E não, de fato, o que a gente pode sair falando ou injetando nas pessoas, né? E as pessoas, você começa a observar e perceber que as pessoas, elas são pós-modernas e muitas vezes elas nem sabem, porque não entendem o conceito. Não param para observar. E aí eu fico me perguntando, será que, do ponto de vista bíblico, a gente tem base para ser uma pessoa pós-moderna? Como que nós nos definimos, né? Isso é importante. Muito complicado, gente. Eu acho que vai contra a palavra. Vai contra, tu acha? Eu acho. Então, eu acho que no caso... Gente, sou dos escreve dois. aí, viu, se Com vocês licença. acham. Eu acho que no caso, eu sou Pois é, dos dois. Eu sou dos dois. Porque assim, por algum momento eu achava que eu era bem pós-moderna por causa dessa questão da crítica e tal. Mas aí eu acabei percebendo que a crítica, muitas das vezes, quando ela não é bem estruturada, ela não te leva pra lugar nenhum. É verdade. E aí eu acabei vindo um pouquinho pro modernismo, porque por conta desses valores, dessas bases que a gente tanto tá falando aqui. Então hoje eu não conseguiria, falando de mim, me definir. Sou moderna, sou pós-moderna, acho que estou em construção ainda a respeito disso. Eu tenho um pouquinho desse negócio de crítica, mas não é nada assim de ficar coisando nos outros, não. Não é, tá? É um negócio dentro de mim. Não coisa nas pessoas. Eu acho que é um pouco disso que o Ramon falou, uma moderna no pós-modernismo. Vivendo no pós-modernismo. Sou bem isso aí, tá, gente? E é muito complicado porque a gente é injetado numa sociedade pós-moderna. Então a gente tem exatamente essa característica de modernismo, que não vai mudar da gente, mas a gente é injetado. E eu penso muito na criação, por exemplo, dos nossos filhos. Eles estão numa sociedade totalmente pós-moderna, e aonde a gente vai ter que passar valores para eles, aonde uma sociedade às vezes vem com uma outra contramão de informações do que a gente aprendeu. E isso vai ser construído para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, e assim vai. Então é complicado, gente. E a pós-modernidade, ela tem, num paralelo, né, voltando aí sobre pós-modernidade, ela tem algumas coisas que são bem difíceis, né, porque nós temos, na pós-modernidade, a gente respeita as pessoas, a verdade que ela tem, né, o pensamento dela, mas também eu tenho o meu, né? Sim. E essa linha que é difícil de você além de ter, eu quero colocar o meu em você prática, conseguir um respeito e um consenso entre as pessoas, né? Porque dentro da pós-modernidade eu posso crer naquilo que eu quero. Sim. E aqueles princípios que nós tivemos desde a nossa infância, ele pode não importar mais hoje, dependendo do grupo que eu convivo, das influências, das influências das pessoas. E aí é nessa parte que eu me considero um pouco pós-modernismo. Sim. Porque você consegue
estruturar a sua ideologia, aquilo que você acredita, sem ser criticado. Sem eu injetar em você, tipo, goela abaixo o que você tem que ser ou deixar de ser. Isso é construído, né? Então... gente, eu gosto muito disso. Eu gosto muito mesmo dessa questão que o Marcílio falou, que o Ramon falou, das pessoas darem opinião, falar, mesmo que o conceito dela seja diferente do meu, e ali a gente construir uma amizade, uma conversa saudável, sem que um fique criticando o outro. Não, tu tem a tua opinião, eu tenho a minha. Sim. Amém? Amém. Então fica de boa aí. E a gente pensar que as opiniões, aquilo que a gente conversa, o ato da gente trocar informações é um ato humano. É de relações. Isso né? faz parte do desenvolvimento. Né? Então, isso não vai mudar. O que a gente precisa direcionar como a gente injeta isso nas pessoas, né? E pensar que a verdade ela não é absoluta. Cada um tem uma vivência e aí a gente vai construir experiências, que é o mais legal. E vocês falando isso, eu tô aqui pensando, como nos dias de hoje a gente pra observar, por exemplo, você vai pra redes sociais, cara, você faz alguma coisa que alguém não curtiu, aí a gente acabou pra você. Ai, acabou. Você foge porque ali vai bombar, o pessoal te metralhando de críticas. E aí a gente fala desse respeito, mas olha como ele é difícil na prática. Porque a gente exercita o pensar e a crítica junto, e aí perde a mão. E aí, tipo, outro pensa, é diferente de mim, só que eu tenho a base dele, mas aí eu vou criticar pra caramba, porque a gente se esconde atrás da internet, essa é uma verdade que poucos conseguem admitir, e aí você começa a olhar, é muito bom exercitar o seu pensamento, falar minha opinião é essa e tal, mas é melhor ainda respeitar a do outro, que é diferente da sua, porque ele viveu a história dele. Nós aqui temos uma base cristã, e quem não tem? Vai ter uma visão diferente da nossa. E ok, nós estamos aqui para fazer conexões de conhecimentos distintos. Eu aprendo com você, você aprende comigo. E juntos a gente vai evoluindo como ser humano, né? É impressionante como, por exemplo, 30 mil pessoas, vamos supor, 30 mil pessoas gostam muito do que você fala, te elogia. Aí vem uns 200 falar um monte de coisa que não gostou. Aí como você dá valor, como a gente dá valor pra esses 200. Dá um apego no que não gostou. A gente fica, nossa, ai, 200 não gostou, meu Deus. Verdade. Mas 30 mil te elogiaram, cara. Verdade. 30 mil falaram bem de você. Então vamos focar, gente. Isso aí é um negócio pra mim também, tá? Por isso, nós, né? E por isso que eu acho que é importante você saber naquilo que de fato você acredita. Naquilo de fato que você é. Porque quando você tem a certeza daquilo que você é, daquilo que você acredita, dificilmente uma opinião contrária da sua vai desestruturar aquilo que você pensa. Então, assim, eu tenho vivido isso por trabalhar na igreja, a gente que tem cargos ativos, a gente percebe o quanto a gente se expõe e o quanto a gente é julgado e o quanto no começo a gente ainda não tem essa maturidade, a gente perde esse equilíbrio. A gente fica muito afetado. Eu já cheguei, tipo, a chorar muito, a ficar muito desconcertado com algumas situações. E hoje eu já levo de um outro jeito. Eu falo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E isso é de relações humanas. Isso não vai mudar. Isso é característico humano. Não é porque eu sou cristão ou deixo de ser. Isso é uma questão da gente, pessoa. E um dos problemas que a gente vê e observa muito, principalmente nas redes sociais, é a questão das pessoas aprenderem a se respeitar. Eu tenho a minha opinião, a minha verdade. Coisas que eu não abro mão, por exemplo, a Bíblia. Mas eu não preciso fazer as pessoas engolirem isso, assim como elas não precisam, né? Então a gente vê muito as pessoas não conseguindo guardar a sua verdade para si, defender ela quando for necessário, de uma forma positiva, e querer trazer pro próximo aquilo que ele... Não, eu quero que você... O bem que te fez. Um exemplo que tem muito na igreja, né? Vem pra igreja e tal, né? Que a gente vê as pessoas falando, vamos pra igreja que vai... E não é assim. A gente tem, lógico, tem toda uma experiência de vida, toda uma coisa que a gente viveu ali, mas para isso há o convencimento do Espírito Santo, a exposição da palavra, todas as coisas. Trazendo aqui um pouquinho, um dos momentos que a gente tá vendo isso é no cenário político, né? Enquanto a gente é a favor de um governo, é contra o outro. E aquele que apoia o outro governo quer que você... Vira uma guerra. Vira uma guerrona. Gente, são opiniões que infelizmente a gente não vai mudar, mas a forma como você injeta, né? Eu acho que a gente bater nessa tecla é importante.
A forma como você passa para outra pessoa, eu acho que o respeito, ele é válido para todos os momentos. Quando você respeita, você adquire experiência, você adquire conhecimento e, além de tudo, né, cria vínculos com pessoas que você jamais imaginaria que criaria. Com as mais diferentes de você, né? Exatamente. Eu tô lembrando que eu tinha uma amiga na faculdade e ela curtia um funk e tal, dançava pra caramba. E a gente acabou se conhecendo na faculdade e foi super interessante, porque o nome dela é Ana, e ela falava assim pra mim, Sara, você serve a Deus, você é super diferente. Eu nunca imaginei que eu ia fazer amizade com você, porque você é muito diferente de mim. Então, aí eu falei, mas a gente acabou criando uma conexão, sabe, tirando esse preconceito de tipo, eu sou do grupo A e, portanto, não me misturo com o grupo B. Sim. E aí a gente acabou criando uma amizade tão bacana, hoje ela nem tá mais estudando comigo, mas a gente tem essa amizade, ela sempre fala, cara, você marcou, a gente criou uma relação diferente e você desmistificou essa questão do crente não pode falar com ninguém, é porque eu curto funk, porque eu faço pratico coisas diferentes de você e eu não posso me relacionar. E ela falou, até você, olha que interessante isso, que a gente começa a falar do evangelho, como é que a gente conheceu Jesus? Como é que a gente chegou até ele? Porque a gente fala tanto de amor de Cristo. O amor de Jesus nos constrange. O amor de Jesus me alcançou. E a gente passa esse amor pro outro quando a gente tá se relacionando? Então, é complicado, hein? É bom a gente pensar sobre, né? E a gente olha assim, a gente começa a ver também que assim, a pós-modernidade trouxe benefícios para a sociedade. Sim, claro. Porque, né, Questionável. a gente vem de períodos, né, que foi você não podia evoluindo. questionar, Sim. você não podia, né, e aí se não houvesse pessoas que se levantaram e falaram, mas por que assim? Por que tem que ser assim? Por que é a sua opinião? Verdade. Talvez a gente não teria teria tantos avanços. E nem estaríamos aqui hoje. Com Sim, certeza. usando Uma a oportunidade internet. de expor opinião. É, falando, é verdade. Verdade. Tem pontos muito bons, né? Acho que é importante a gente, sempre quando pensa, qualquer que seja a situação, olhar para o contexto, para todos os lados, para a evolução do contexto histórico, né? Por que estamos assim hoje? O que aconteceu, né? Até a gente tem essa preocupação, né, Ramon, de passar pro pessoal, né, qual que é a estrutura do que a gente tá falando, que é só um ponto de vista nosso. Sim. A gente não tem intenção aqui de converter você aos caminhos da opinião da Sara, da Viviane, do Marcílio ou do Ramon. A gente tá aqui trocando, né, que acho que é isso que faz a gente evoluir e aprender, né? Eu acho legal a gente tentar levar aí para um lado, tentar observar um pouquinho como isso está se refletindo no nosso ambiente aí, que é a igreja, o comportamento das pessoas. Eu vejo aí, por exemplo, hoje a gente tem todo tipo de igreja, mas aí, será que isso é saudável, né? Até onde isso realmente traz essa liberdade excessiva, né, para a vida das pessoas, né, de fato. E eu costumo dizer, né, igual no meu serviço, as pessoas falam assim, nossa, Marcílio, não parece que você é cristão, porque você dá muita risada, você zoa, cristão você brinca. Não pode sorrir. A gente parece que a gente já tem um estereótipo já, tipo, pré-determinado. E não é assim. Aqueles que não faz nada. E aí o que a gente precisa pensar é que, tipo assim, igual lá no meu serviço, vamos sair, Marcílio, pra fazer alguma coisa? Bora. Só que os meus princípios não vão mudar. Isso não quer dizer que eu não possa ter o convívio ou estar com o ambiente de outras pessoas. Só que é legal porque quando você tem um princípio, quando você se porta daquela forma, conforme você acredita ou pensa, as pessoas te respeitam sem precisar. Então as pessoas já enxergam em vocês, já tipo... Uma diferença. Uma diferença, por exemplo, falar palavrão. Ou as pessoas, tipo, quando falam, tipo, ai, desculpa, eu tô falando perto de você. Porque a sua postura mostra aquilo que você acredita. Então eu acho que isso é natural. A gente vai automaticamente... E sem afastar, né? Mas você constrói relações, mas o seu modo de viver é que mostra no que você acredita. Então as pessoas, elas começam a te respeitar tão somente que é algo muito importante por te observar. Sim. Observação. O comportamento, ele vale mais que 1000 palavras. Que não adianta a gente ficar falando e não se comportar, né? De acordo com a fala. Tanto que tem aquela frase que fala, né? Que o melhor sermão é a nossa própria vida. Exatamente. A gente pode levar uma bandeira,
viver vestido com uma característica ali, mas não representar nada daquilo. É igual as crianças, né? Quando vocês que têm filhos, quem tem filho aí, a gente que tem filho, eles absorvem, porque eles são uma esponjinha, né? A criança é uma esponja. Então, tudo que eles veem a gente fazendo, eles vão lá, eles imitam, eles reproduzem. E isso vale dizer aqui que é o quê? O comportamento. Às vezes você fala tanto, e ele não ouve, a criança não faz aquilo que você tá pedindo. Mas quando você se comporta, aí ele começa a te imitar. Eu acho que a gente tem que ter, olhando um pouco aí pra palavra, a gente tem que ter um cuidado, né? Porque a gente tem uma linha, né? Da onde a gente pode se envolver com uma coisa. Eu digo a igreja, né? A gente, até onde a gente vai, até onde aquilo que está acontecendo lá fora, que a gente chama de mundo, serve para nós. Né? Exatamente. E eu peguei uma referência bíblica aqui, eu vou abrir, que está em Romanos 12, 2. Só para a gente poder falar um pouquinho em cima, abordando esse assunto aí, né? Romanos 12, 2, que diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele vai dando uma explanada, né? Tipo, o mundo sempre vai ter coisas que vai questionar aquilo que para nós, que somos cristãos, é uma verdade. Sim. Aí a gente tem que ter esse cuidado, senão a gente começa a achar que a gente tem uma liberdade que a Bíblia não dá. Sim. Então isso é importante. Exatamente, porque às vezes a gente acaba tendo as nossas ações, né, pautadas nessa opinião crítica que a gente está desenvolvendo. E no achismo, né? No achismo do pós-modernismo, que me dá a liberdade de pensar e fazer o que eu quero, mas aí eu esqueço de olhar para essa palavra, que ela sim é o norte daqueles que professam a fé em Cristo, que usa ela como direção. Então, quando a gente olha, e muitas vezes a gente vai encontrar uma contramão de opiniões, né? O mundo diz uma coisa e a Bíblia vai estar falando diferente. E sendo bem moderno, galera, Paulo é o cara da Bíblia. É o cara do confronto. É o cara que, e toda vez assim que eu leio a Bíblia, é o que me faz refletir sobre as minhas atitudes, o meu comportamento. É o que te faz analisar de fato se a gente tá ou não tendo uma postura adequada. Verdade. Tem aquele versículo que fala, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então a gente tem que ter essa linha. E assim, a gente quando vem pôr na mesa assuntos como esse, a gente vê o quanto isso foi um dos motivos da gente lançar o Põe na Mesa e criar esse canal. Sim. A igreja não aborda com frequência assuntos como esse, que faz parte do nosso dia a dia, a gente fica aí. Não falamos sobre. A gente, por isso que fala, né? A gente tem uma linha pra que ter um cuidado para não ultrapassar muito ela, desrespeitando. Mas o debater, o questionar, e esse é um dos objetivos aqui, né? A gente faz parte de uma denominação, tal, mas a gente não tem nenhum vínculo. Aqui são pessoas que estão conversando, né? Dando as suas opiniões e trocando ideias diferentes. E também para vocês que estão aí assistindo a gente, se vocês fazem parte de alguma outra igreja que debate, que fala sobre esses assuntos, também não levem em consideração isso, né? A gente tá falando da nossa realidade. A gente tá falando da nossa realidade, da nossa aplicação pessoal dentro daquilo que cada um nós aqui juntos vivemos na prática, né? E de opiniões, né, que hoje nós temos, mas que amanhã pode ser diferente, a gente tá aqui crescendo em conhecimento. Esse é um dos nossos propósitos, né? Trocar para crescer e aprender. Então hoje pensamos de tal forma, amanhã a gente pode pensar diferente. O que não muda é a palavra continua imutável. Então a gente pode mudar, né, o nosso comportamento, desde que não vá contra os nossos princípios, né? Porque aí também eu penso, não vai contra os nossos princípios, mas é individual, né? Cada um decide como agir. A gente tá aqui só trocando, né? É o livre-arbítrio, né? Conta aí pra gente, galera, o que vocês estão achando, verdade, o que vocês estão entendendo disso, deem a sua opinião, coloquem assuntos aí que vocês querem ouvir a gente falar, lembrando, deixando bem claro que é a nossa opinião. Só a nossa opinião. Tá, lindos? Gente, só lembrando mais uma vez, reforçando o que a Vi disse, vai comentando, dando o que vocês estão achando. Pode mandar crítica, pode mandar coisas construtivas, só não sejam muito pesados com a gente, tá bom? Respeita a gente, Segue os nossos se canais. Compromete a responder. E segue os nossos canais também, que isso é muito importante, até pra gente construir um vínculo com vocês e entender o que vocês também querem ouvir e a gente poder transmitir as nossas experiências, né? Mesmo que sejam elas
das poucas, mas a gente tem vivido muitas coisas e eu acho que é interessante. E até compartilhar a história de vocês, né? É, de repente gente. tem uma história, um testemunho, alguma experiência interessante, vocês colocam aí nos comentários, depois a gente lê num outro momento e expõe. E é legal porque a gente aprende também ouvindo o que vocês têm a nos dizer sobre os assuntos que a gente vai falar. Põe na mesa com a gente, hein? Põe. Se a gente comenta, compartilha, dá like. Ai, sempre quis falar isso! Ai, amor, minha vida! Dá Adoro. like. Dá like, muito like. Curte e compartilha. Tamo junto, Compartilha, gente. gente. Compartilha, Põe até na a mesa próxima. Talks. Na mesa tal. Tchau!